Meu nome é Joel Ramalho Júnior. Eu fui pai de nadadores que começaram quando o Clube do Golfinho ainda estava dentro das instalações do israelita. Eu sou Roberto Sprengel, também pai de nadadoras, um dos iniciantes do Clube do Golfinho. Bem, o Clube do Golfinho, que eu acho que foi uma invenção, no meu entendimento, do Berek Krieger, dentro do israelita, acabou crescendo e atraindo muitos nadadores. E a gente utilizava as dependências do centro israelita, mas começou a crescer demais e começaram a perturbar os sócios do clube, que não conseguiam achar hora para usar a piscina porque tinha sempre gente treinando. Então nós tivemos com a seguinte situação: ou entrávamos todos para o centro israelita, ou nós tínhamos que sair de lá e fazer o Clube do Golfinho fora. E aí vocês lembram como é que surgiu mesmo? Da onde que conseguiu terreno? Aí fizemos algumas reuniões do grupo de pais e tal, na época ainda capitaneados pelo próprio Berek, porque temos que encontrar um terreno. E a gente saiu atrás. Então, vamos dizer assim, o pessoal mais ligado à área imobiliária começou a localizar terrenos para nós. Nós tínhamos pais de nadadores que também lidavam com esse assunto com a imobiliária 2000. Aí a questão é a seguinte: os primeiros terrenos eram muito pequenininhos, outros eram muito grandes. Aquele terreno, quando a gente foi ver, achava, mas é muito grande, muito caro e tal. E aí surgiu a ideia de fazer uma fatia dele, e o terreno era uma espécie de um triângulo longo. A gente fez uma fatia, um desenho que utilizou 4 lotes grandes, ou 5, não sei, com certeza, e vamos vender esses lotes pelo preço do terreno inteiro. A gente achava que ia ter alguma dificuldade, mas não teve dificuldade nenhuma, porque os próprios associados do clube compraram aqueles 4 lotes pelo preço do terreno inteiro e fizeram uma doação para o clube do terreno. E aí quem construiu? Como é que foi a organização para vocês conseguirem levantar, construir a piscina e criar uma sede própria? E foi outra epopeia, foi um drama. Uma vez adquirido o terreno, partiu-se para a construção das piscinas CUOG. É difícil, faça ideia, naquela época. Isso a gente está falando do início dos anos 70, né? 74, por aí, acho, 75. E na época contamos muito com o apoio desde o ex-ministro Ney Braga, foi nosso governador. Que era avô de nadador, né? Avô de nadador, filho do Caetano. E ele era ministro da Educação. Na época conseguiu uma verba muito boa que nos ajudou. E a gente fazia de tudo, rifas, conquistávamos sócios, bingos, vendíamos títulos, de toda forma, até que afinal conseguimos construir aquele clube. E o fato é que não demorou muito, assim, em pouco tempo o Golfinho tinha sua sede própria e vida própria, né? Eu tinha um escritório, eu sou arquiteto, tinha um escritório de arquitetura na época, e eu me lembro que um sábado à tarde nós estávamos trabalhando no escritório e alguém reclamou: poxa, mas por que esse negócio de trabalhar sábado? Eu falei: não, porque nós temos que entregar até segunda-feira um estudo de aproveitamento desse terreno aqui para o grupo lá que está organizando a coisa. Eu falei: a culpa desse negócio, dessa coisa que está acontecendo, é da Ilana Krieger. Ela foi bater o recorde sul-americano e o clube passou a ter uma importância e uma atração maior. Então nós ficamos trabalhando no sábado para entregar a posição das piscinas já desenhada, a posição do vestiário. O projeto é todo seu, então? O projeto da implantação foi feito lá no meu escritório, meio no último coisa. Depois nós aprovamos essa situação na prefeitura e tal, e aí quem construiu de fato foi o Kassai, né? Kozo Kassai, que era um consultor amigo do Berek. O clube começou com uma piscina de 25 por 22, que era muito boa, porque dava 8 raias, e é possível fazer competições até internacionais em piscina de 25.
e é uma piscina de 25, dava para treinar 2 a 3 mil atletas, distribuindo dentro das raias e com horários certinhos e tal, durante o dia. E ela foi fundamental para o clube. E tinha mais uma piscininha pequenininha das crianças e esta piscina, que era a piscina de competição. O mais difícil, o clube passou a lidar com problemas que ele não tinha antes. O clube nunca teve problemas financeiros nos primeiros meses, mas depois que ele fez, que ele se tornou nacional, uma piscina de 50 livros, para manter uma piscina dessa aquecida o ano inteiro, é uma despesa fantástica. Aí vai precisar de pelo menos, como tem o clube aqui, 20, 30 mil sócios aí, não tem problema. Não era o caso do clube do Golfinho na época. Então ali começou o período de dificuldades mesmo. Eu diria que aí começou o perfil de heroísmo da direção desse clube, que encarou esse problema e fez ele sobreviver muito tempo ainda, mas com bastante esforço, empenho e coisas. E o Sprenga deve saber mais detalhes do que eu. E o que aconteceu que o clube acabou não conseguindo sobreviver? O que levou o clube a fechar? Bom, nós já não participamos dessa fase, já foram outras diretorias. Eu sei que, como o Joel fala, na nossa época, para manter aquela piscina, nós tínhamos todos os atletas em nível nacional. Nós chegávamos a treinar no inverno, nós saímos de casa às 4 horas da manhã e as crianças entravam na piscina, a gente levava, fazia sucos, lanches para eles e com uma dedicação, uma entrega de todos, inclusive no aquecimento da piscina. Mas é que daí o clube cresceu nesse ponto de ter a piscina de 50, tinha gastos muito maiores, talvez não tenha crescido o número de sócios, houve um problema assim que levou ao fechamento, na sua opinião? Sim, a gente acredita que, vamos dizer, faltou depois todo aquele elan dos pais que foram os iniciadores do clube, que se dedicavam de corpo e alma ao clube. As crianças cresceram também, né? E a escola de natação não era suficiente para manter uma estrutura toda daquela. Com certeza as pessoas se tornaram menos, em menor número, e sem a possível a capacidade de influenciar mais pais e tal. Mas eu imagino que para vocês deva existir um orgulho muito grande até hoje, porque o golfinho foi realmente muito proeminente assim, na natação, não só paranaense, mas brasileira, né? Foi um sucesso. O clube, nós apenas perdíamos eventualmente para o Pinheiros. Imagine a potência que é o Pinheiros, que é o Flamengo. Eu lembro de um campeonato nacional juvenil em Porto Alegre, acho que de 36 provas, nós batemos 32 recordes e nós só perdemos porque na contagem de pontos nós tínhamos 1 ou 2 atletas por prova, que normalmente faziam os primeiros lugares, e eles entravam com a massa de atletas que eles tinham. Naquela época Flamengo e Pinheiros. Flamengo e Pinheiros. Naquela época nós somos vice-campeão por questão mínima de pontos, né? E o que é o golfinho na vida de vocês, na lembrança de vocês? Como vocês definiriam se fosse para contar para alguém que não viveu aquilo, que não conheceu o golfinho? Vamos dizer, é um sonho, né? A gente, na época, acalentou aquilo como um desafio para a formação dos nossos filhos, tanto que hoje nós temos o orgulho de ver os nossos filhos todos bem situados, empresários. O nosso grande objetivo era que as nossas crianças ficassem fora de vícios, de problemas que hoje assolam o nosso país. E foi atingido, né? E foi atingido plenamente, os nossos esforços foram recompensados. Ainda criaram uma família, né? Porque vocês têm essa ligação forte para sempre. Sim. É verdade, o Clube do Golfinho foi assim um motivador. E o alvo, no fim de cada nadador, era melhorar sempre. Então você imagina, um garoto que levanta às 5 da manhã para vir treinar, às vezes um pouco antes até, e depois treina de novo às 5 da tarde, 8 a 10 mil metros por dia, para melhorar alguns centésimos de segundo no seu tempo, ele não vai se meter nem com cigarro, mas muito menos com qualquer outra besteira dessa que vai atrapalhar todo o esforço dele.
Então, um subproduto da natação é exatamente essa quase que nenhum convite para se enfiar nesses problemas, que são problemas de muitas famílias, que nós sabemos. Teve um lance que eu faço parte bastante presente até, que foi uma espécie de uma separação por causa de um desacerto entre os dois técnicos do golfinho, e um deles veio para o Curitibano e o meu pessoal veio junto com esse, que era o Carlos Fernandes, que era o primeiro técnico do golfinho. Mas essa coisa, no sentido da natação, foi interessante, porque motivou uma competição muito saudável, que deu muito resultado. Nós éramos o único estado que tinha 2 clubes disputando o primeiro lugar o ano inteiro e com nadadores de ponta. E em São Paulo era só o Pinheiros, e no Rio era só o Flamengo, e em Minas era só o Minas Tênis Clube. Então, durante o ano eles não tinham com quem competir. Criou uma disputa regional. Tudo. E aqui não, a gente batia recorde estadual e batia recorde nacional durante o ano inteiro, porque nós estávamos muito empenhados no nosso futuro adversário, que era fortíssimo, que era o golfinho. Enquanto eu estava aqui, eu fui 7 anos diretor de natação aqui do Curitibano, e o crescimento da natação foi especialista. Nós fomos, por exemplo, o Curitibano foi a um campeonato lá em Montevidéu, que é o campeonato das melhores equipes da Argentina e do Uruguai. No primeiro ano nós ficamos em 13º lugar. Nossos nadadores tinham em média 14, 15 anos e tal. E nós fomos lá por 5 vezes, 5 anos seguidos. No segundo ano nós ficamos em 7º, no terceiro ano nós ganhamos a competição dos melhores times da Argentina e do Uruguai, e depois ganhamos de novo na vez seguinte, o que significa o crescimento da natação, parte dele muito grande, motivada pela disputa saudável e motivadora entre Curitibano e Golfinho.